Irmãos, abra a sua Bíblia em Abacuque, capítulo 2, verso 2. Esposa, você está tão bonita. Você não vai para o Kids, não? Não vai pregar lá, não? Você está muito bonita. Ah, incentivar as irmãs. Você me incentivou. Foi incentivado. Meu Deus do céu. Abacuque 2, 2. Está difícil de achar aí? Está na Bíblia. Abacuque 2, 2. Depois de falar tanto, né? Mas falei das coisas de Deus. Coloca a mão no seu coração. Feche os seus olhos. Pai, no nome de Jesus, ministra a tua boa, perfeita e agradável vontade. Ministra sobre nós. Estamos aqui para ouvir a tua voz e sermos ministrados, ensinados. Estamos com o coração aberto para aprendermos do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Abacuque 2, 2. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão. Escreve o quê? Fala para o seu irmão: escreve a visão. Escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passar. A visão ela tem que ser escrita, a visão tem que ser exposta, a ponto de quem passar correndo a 180 km por hora, que não pode, ainda vai enxergar a visão. Você entendeu? Quem está falando isso? Quem está falando isso? O Senhor está mandando escrever a visão, colocar de maneira visível, perceptível, para que ninguém fique sem entender ou ver a visão. E até mesmo quem está apressado, passar correndo, ainda assim vai ver a visão. É um outdoor, irmão. É um telão de LED que fica piscando e chamando, só pode ser da antiguidade. Foi isso que o Senhor falou. Agora olha para trás lá no prédio. O que está escrito lá? A nossa visão. Nós temos uma visão como igreja. Tudo se inicia com a visão, para depois se concretizar, se materializar. Você mexe com construção, que eu sei. Antes de você construir uma casa, você tem o quê? Uma visão de como que ela vai ser, de quantos cômodos vai ser. Você começa no campo da sua imaginação, na mente, você começa a pensar, formular, e depois que isso é pensado, formulado, decidido, aí você vai para onde? O projeto. Vai escrever a visão, vai mostrar a visão, vai pavimentar a visão, vai colocar de maneira didática para que a visão se materialize, conclua, tenha fruto e frutos, e no final, alegria da realização. Então, querido, nós estamos falando de uma visão que é de Deus, não é uma visão humana, não é a visão de um ministério, não é a visão de uma denominação. Eu estou falando da visão de Deus para nós como igreja. O Senhor tem uma visão do coração dele, eterna, de Deus, espiritual. Essa visão é essa visão, é a visão de Deus. A nossa visão não é a declaração apenas de propósito, não é frases lançadas e bem elaboradas, não, que é algo que nasceu no coração de Deus, é uma planta. E uma vez que você, como o nosso construtor aqui, vai seguindo a planta, como o Edmar, né, que vai ali pavimentando, vai criando, vai formando a planta, a visão vai sendo vista, e todos vão passar e vão ver uma linda casa, e não tem como ninguém não ver se passar por ali, não vai passar desapercebido, porque a casa é chique, é de alto padrão, entende? Agora, e a visão de Deus? Será que a visão de Deus é importante, irmãos? É tão importante que ela é eterna, mas a questão é que às vezes passamos desapercebido, e o Senhor está mandando: escreve a visão, coloque em tábuas,
E até quem passar correndo vai enxergar a visão. Hoje, eu quero levar você a uma jornada de crescimento, de maturidade, de transformação. Hoje, eu quero falar para você alguns elementos importantes da nossa visão. Mas não só elementos da nossa visão. Eu quero também trazer prática dessa visão. Você tem a planta, mas vamos construir essa planta, vamos construir, essa visão vai ser vista, essa casa vai ser desfrutada, essa casa vai terminar, vai ter acabamento, vai ter construção, vai ter trabalho, mas vai ter deleite. Quantos estão entendendo? Ok. Então, o que você precisa entender e compreender alguns pontos importantes da nossa visão? Tem como colocar a nossa visão aqui no telão? Fazendo favor. Paixão. Paixão é algo que queima, é como fogo, que chama atenção. Você quer fazer um protesto? Coloca fogo. Você quer chamar atenção? Queima pneu na rua. Fogo. Você quer afastar os perigos da mata, da noite escura? Acende fogueiras, coloca fogo. Faz uma cerca de fogo. Quantos estão entendendo? Então, querido, a paixão é como um fogo. Ele protege, ele aquece, ele ilumina, ele chama atenção. Mano, nada melhor do que um fogo bem preparado para fazer aquela picanha, cupim, aquela asinha de frango. Você está entendendo? Nada melhor. Então, o fogo fala de paixão, ou seja, a paixão fala de fogo, o fogo fala de paixão. Então, você precisa ter paixão no seu coração. Paixão pelas coisas do Senhor. Paixão pela sua esposa. Nem falo amém, né? Paixão pelo seu esposo. Paixão pelos seus filhos, pela obra. Paixão pela vida. Eu sou apaixonado, irmão, pela vida. Você não é, não? Foi Deus que me deu a vida, foi Deus que te deu a vida. A vida é uma grande paixão. Entendeu? Mas você precisa ter paixão. Você tem que ter uma santa obsessão. Você sempre assemelha a obsessão como algo ruim. Mas você tem que ter uma santa obsessão. Porque a obsessão fala de um desejo profundo em um coração. Fala de algo que te tira até o sono, te tira a fome. Esse dia eu estou tão empolgado, arrumando algumas coisas, organizando algumas coisas. Eu fui dormir essa semana inteira. O dia que eu dormi mais cedo foi 2 horas da manhã. E o dia que eu dormi mais tarde foi 4 horas da manhã. E eu acordei, foi 6, 7 horas da manhã. Eu estava empolgado, apaixonado, com tantas obsessões. Eu não sei se você, de vez em quando, fica assim, mas eu fico. Ah, pastor, mas é normal. Eu não sou normal mesmo. Sou de Deus. Você também é. Amém que você é normal. Amém também que eu não sou normal. Glória a Deus. Nosso encargo é edificar uma igreja onde cada membro é um, cada casa, conquistando assim, através. Olha aqui para mim, querido. Eu estou falando sobre paixão, obsessão santa, santa obsessão, prazer. Eu pergunto, é prazeroso ter um filho, sim ou não? É. Mas eu vou te dizer, tem dores do parto, tem dores, tem incômodos. Ah, já faz 6 meses que eu durmo assim. Ai, que vontade de deitar na barriga, dormir. É de bruço que fala? Não consegue depois de um certo tempo. Então tem os incômodos, tem as dores da gestação, as dores, a normalidade das dores. Quem tem paixão, ele sente dor. Para com esse negócio que, querido, vai ter dores. Paulo fala que sentia as dores como uma mulher, as dores do parto, até que Cristo fosse formado na vida dos irmãos. Fala de dores, até que Cristo fosse
gerado para que ovelhas deixassem de ser ovelhas e se tornassem discípulos. Pescadores de peixe, deixassem de ser pescadores de peixe, passassem a ser pescadores de homens, pescadores de alma. Dores não é ruim. Quando você está malhando, quantos aqui malham? E se não malha, em nome de Jesus, vai malhar. Eu também, tá? Que eu não estou malhando. Faz uma caminhada, tem um hobby, vai praticar esporte, vai fazer algo que ative o seu corpo, ó. Entendeu? Algo que leve você a ter vigor, vitalidade, que você não fique entrevado ao pegar algo que caiu no chão e não consiga fazer isso. Você precisa de saúde, você precisa de desfrutar da vida. A vida é boa, tem as dores, mas as dores para você ter mais saúde, mais alegria, mais vida. Quantos querem essas dores? Você precisa, querido, faz parte. Mas o tamanho das suas dores fala do tamanho do seu propósito. Pastor, estou sofrendo demais. Meu propósito na sua vida é grande. Pastor, o gigante é grande, mas a vitória e a recompensa é maior. Pode ter certeza do que eu estou te falando. Quanto maior o inimigo, maior é a vitória. Entende? Vamos lá. Algumas palavrinhas da nossa visão. Vou intitular assim: algumas palavrinhas. Não com desrespeito, mas você precisa entender. Elas precisam estar na sua vida. Elas precisam ser como uma santa obsessão. Elas precisam ser um fogo que chama atenção, que arde, que queima, que faz churrasco. Você está entendendo que eu não estou falando de churrasco, né? Então, você tem que ter encargo. Diga encargo. Fala encargo. Não, fala forte, fala encargo. Encargo, fala, querido, de dores de parto. Fala de trabalho. Fala de você se dedicar, esmurrar. Fala de você suportar a pressão. De se colocar na pressão. Uma santa obsessão. Fala de um chamado. Encargo fala de chamado. Quem tem encargo é que foi chamado por Deus. Alguém que não foi chamado por Deus, ele só tem um cargo. É uma função que às vezes é pago, ou às vezes ele é um voluntário, e ele faz ali porque é o cargo dele. Mas quem tem encargo é diferente. Ele tem um chamado, foi Deus que chamou ele. Não foi homens, não foi que ele escolheu, não foi uma necessidade, mas é algo que Deus o chamou, e isso se torna agora uma grande paixão no coração dele, o chamado. Se tornou uma grande paixão, uma santa obsessão. E ele não se importa com as dores, como a mulher não se importa com as dores, mas se alegra quando o menino nasce. Aquele que é chamado se alegra quando o propósito conclui, quando os frutos vêm. Nós estamos entendendo? Então o encargo, querido, não é uma função, é um chamado. Não é um cargo, é um encargo. Encargo, diferente de cargo. Então, o Senhor te chamou, você tem que ter foco, porque foco dá poder. Olha para a natureza, água mole, tanto bate, está furando os asfaltos tudinho, Luiz Eduardo. Entendeu? Aí a experiência, é só você sair na rua que você vai ver isso que eu estou falando. Entendeu? É 3 buracos para cada morador. Não é crítica não, mas é verdade. Eu não sei por que rasgam tanto o nosso dinheiro. Corta isso. Me perdi. Então tem que ter foco. Uma coisa eu faço, disse Paulo, esqueço-me do que fica para trás e avanço para aquilo que está diante de mim.
Então, querido, aquele que tem chamado, ele não para. Ele não olha para trás e vira estátua de sal, como a mulher de Ló. Ele avança, ele segue, porque quem o chamou foi o... Quem te chamou para vir no culto hoje? Foi um irmão? Não, Deus usou, irmão, foi Deus. Quem te colocou vontade? Foi Deus. E quem te tirou a vontade de vir? O diabo. A preguiça, a preocupação, a ansiedade. Isso te tira o culto. Mas o Senhor não, Ele te chama, Ele te dá encargo, Ele te chama. Josué, a palavra lá de Josué é: não desvie da palavra, nem para a direita, para, querido, de tomar partido, para de ter um time. Se você quer ter um time, é o time de Jesus. É direita, é esquerda, é Lula, é Bolsonaro, não, eu não tenho partido. Eu sou do centro, também não, sou de Jesus. Seu partido é Jesus. Está entendendo o que eu estou falando? Nem para a esquerda, nem para a direita. Foco. Quem tem foco, ele não desvia para a direita, ele não desvia para a esquerda, ele não desvia para a esquerda e nem para a direita. Quem tem foco, ele tem visão. E quem tem foco, e se está na visão correta, ele tem resultado. Mas se você tiver o foco na coisa errada, você também vai ter resultados errados. Por isso que você tem que ter o foco no autor. Nós temos que olhar para quem? É para Jesus ou para as circunstâncias? Para o pastor, para o líder ou para Jesus? E por que as pessoas saem da igreja e dizem: saí por causa de fulano? Para onde elas estavam olhando? Qual era o foco delas? Era Jesus? Não era Jesus. Era qualquer coisa menos Jesus. Porque Jesus não erra. Jesus é perfeito. Quando você olha para sua esposa, você tem que olhar para ela como se você olhasse para Jesus. Ela vai ter todas as falhas, mas você não vai enxergar nenhuma. Você vai ser cego. E vice-versa, viu? Vai para os dois lados. Os dois lados. Amém? O jovem vai olhar para o pai dele. É Deus na minha vida. Mas minha mãe reclama, minha mãe me proíbe. Não, sua mãe é de Deus. Olha para ela como Deus. Olha, foca nela. Ela está querendo o seu bem. E se ela estiver errado, fala comigo que eu vou lá dar uma cajadada nela. Nela, no seu pai, em quem for preciso. É só me ligar, porque se botar nos hábitos, eu nunca vou falar com você. Mas se você me ligar insistentemente, eu vou te atender, vou te responder, eu vou te retornar. Eu já falo para logo decepcionar de cara. Não funciona no zap. Manda o zap para mim, depois me liga. Aí eu vou olhar o zap. Veja, não desvie nem para a direita nem para a esquerda. Tenha foco, tenha encargo. Sua postura, sua rotina, fala do seu encargo, fala do seu chamado. Então, querido, quando você tem um chamado, você fala daquele que te chamou. É normal. Então, quem tem encargo, ele é apaixonado por Deus. Então, essa é uma palavra que tem na nossa visão. Eu queria que ficasse claro o que é encargo para você. Eu acho que hoje eu esgotei todos os adjetivos, as aplicações do que é encargo. Eu sei que tem mais, mas eu acho que são as mais claras. Então, você precisa ter um encargo. Um encargo é um sonho do Espírito. São sonhos do Espírito. Encargos ou encargo é um chamado de Deus. E a nossa visão é a visão de Deus. E dentro dessa visão nós temos um encargo, porque é o chamado dele para nós. Segunda palavra que eu quero ressaltar: edificar. Edificar, querido, fala de ganhar pessoas, fala de ganhar autoridade, experiência, fala de consolidar, que é cuidar, acompanhar, supervisionar, estar junto, se fazer presente, caminhar lado a lado. Isso fala de edificar. Sabe o que é edificar? É você pegar alguém que não tinha Jesus, ganhar ela, cuidar dela e levar ela ao batismo e você batizar ela. Isso é edificar.
Eu pergunto, você está edificando? Avalia. O ano passado você batizou quantos? Avalia. Esse ano você vai batizar quantos? Gente, mas a língua trava. Esse aparelho é de Deus, mas a língua trava. Eu quero falar as palavras e ela bichinbola. Eu não sei se está saindo normal, mas na minha cabeça acho que não está. Dando uma travada aqui. Trava em nome de Jesus. Mas falando sobre edificar, é batizar, é ganhar, é cuidar de alguém. Você está fazendo isso? Você está envolvido nisso? Você está aprendendo isso? Pastor, eu tenho 10 anos de crente. Você tinha que ter pelo menos 10 almas ganhas. É uma por ano, no mínimo. Não dá para a gente ser neutro. Lembra? Nem direita. Põe para nós Josué 1:1. Acho que é Josué 1:1, se eu não me engano. Nem para a direita, nem para a esquerda, no centro. Procura o versículo para mim que está falando nem para a direita, nem para a esquerda, fazendo um favor. E eu continuo aqui. Então, edificar, querido, fala de você ganhar, cuidar, batizar, inserir essa pessoa no trilho de crescimento do ministério da igreja que você faz parte. No caso da nossa, ir no encontro, se batizar, fazer a consolidação, fazer a cursão e fazer o CTL. Esse é o mínimo. É o mínimo. O mínimo do mínimo. O básico. O prezinho de um cristão. Mas tem irmãos que já tem muito tempo na igreja. Já tem 3 anos e nunca percorreu esse trilho. Não estão sendo edificados. Não estão sendo discipulados. Mas Jesus disse, ide fazer discípulo. Não é Provérbios, é Josué. Josué 1. Se você ler aí, você vai encontrar. 1:9, por favor. Mas volta para cá. Então, edificar, querido, também fala de você manter o discipulado. Porque presta atenção aqui em mim. Quando alguém é ganho para Jesus, a gente leva ele no encontro. A gente cuida dele, fazendo consolidação. A gente está discipulando ele. Aí a gente batiza ele. Depois que você batiza ele, aí você faz ele entrar no cursão e no CTL. Ele está sendo o quê? Discipulado. Depois que acaba, não tem mais discipulado. Por isso que nós estamos nesse projeto. Porque nós queremos ativar o discipulado, a transferência de vida. É 1:7. Então, 2 palavras: encargo e edificar. Olha o que diz Josué 1:7. Tão somente ser forte e muito, para teres o cuidado de fazer segundo toda a do meu servo Moisés. Não está bem, mas continua. Dela não se desviará aqui, não se desviará nem para e nem para que seja bem sucedido aonde você andar. Se você estiver centrado em Cristo, nem direita, nem esquerda, nem do líder, nem do pastor, de Jesus, nem do filho, nem da filha, nem do esposo, nem do patrão, de Jesus, vai dar certo. Não, eu falei errado, já deu certo. Já deu certo. Então, queridos, 2 palavrinhas até agora: encargo, santo fogo, paixão, chamado de Deus. Encargo, né? Edificar, ganhar, cuidar, batizar, cursão, CTL e manter o discipulado, que é o mais importante, transferência de vida e de unção. Eu pergunto, os discípulos fizeram mais milagres e mais obras poderosas do que Jesus? Sim.
Sim. Eliseu, servo de quem? De Elias, ele fez mais milagres? Foi mais relevante do que Elias, o Eliseu? Sim. Então, querido, nós precisamos viver e manter o discipulado através da edificação. Outra palavra da nossa visão: vencedor. Quem é o vencedor? É uma ovelha que foi transformada em discípulo. É alguém que deixou de ser comum e passou a fazer parte de uma construção, de um edifício, de uma visão. Quando você vê uma pedra jogada aí fora, ela não tem valor nenhum, mas quando essa pedra é trazida para uma indústria, ou para um artesão, ou para alguém, e ele trabalha essa pedra, e ele encaixa essa pedra em uma obra, em uma construção, aquela pedra, ela deixou de ser algo comum, algo sem valor, mas agora é algo que tem valor, é algo importante, é algo que faz parte de uma construção, é algo que está dando sustentação para algo bonito, é algo que está trazendo conforto. Quantos estão entendendo a analogia? As pessoas sem Deus são pedras, querido, desperdiçadas, mas quando você pega essas pedras desperdiçadas e traz elas para a igreja, a gente lapida elas, a gente trabalha nelas, e elas passam a ser importantes, e encaixamos elas na construção, na obra de Deus, na morada de Deus. Vencedores são ovelhas, pedras esquecidas, abandonadas sem valor, ou talvez não tão envolvidas, que agora são transformadas em discípulos. Aquele que faz a vontade de Deus, esse é o vencedor. Muitos irmãos estão fazendo a sua própria vontade. Tem gente que sai da igreja para ir para outra porque quer fazer a vontade dele. Tem gente que abre igreja, diga misericórdia. Abre igreja porque quer fazer a vontade dele. É de segundo casamento, isso é uma opinião minha, tá? E aí quer abrir igreja, desqualificado na minha visão. Biblicamente está escrito, marido de uma só mulher. Mas quantos pastores você conhece que já casou 5, 6, 7 vezes? Se casou a segunda, já está desqualificado na visão bíblica. Eu sei que Deus é gracioso, eu sei que Davi comeu o pão que não podia comer e ainda deu para os outros. Eu sei de tudo isso, querido, eu sei da Bíblia. Mas eu tenho valores que eu carrego em mim, e ninguém tira de mim. E você pode ter os seus, e está tudo certo, você pode crer de outra forma. Mas é por isso que às vezes o evangelho não tem o peso que deveria ter na vida de algumas pessoas, porque cai perde a credibilidade. Por quê? Porque queremos fazer a nossa vontade. Mas uma igreja, um povo, um vencedor, uma igreja de vencedores, é uma igreja que já não faz mais o que eles querem. Você acha que eu faço o que eu quero? Eu sou pastor, mas eu não faço o que eu quero, e eu faço questão de não fazer o que eu quero, porque isso mostra que eu estou, em alguma forma, não fazendo a minha vontade, mas fazendo a vontade daquele que me enviou, que me chamou, e eu estou edificando não do meu jeito. Eu quero fazer desse jeito. Não, eu faço do jeito que precisa ser feito. Qual é o jeito, Senhor? Pode falar que eu estou fazendo. Não, tem jeito. Eu só faço se for desse jeito. Eu só vou ficar no louvor se for assim, nos meus créditos, nos meus... vai para outro lugar. Aqui você tem que fazer a vontade de Deus, não é a sua. E ser vencedor, querido, é não fazer a sua. Mas isso é tão simples e básico do evangelho, mas é tão complicado que a maioria dos cristãos não pratica isso. Como eu disse, pessoas que saem e abrem ministério, e eu não estou criticando eles, não estou criticando, estou ensinando você e mostrando. Vencedores, eles tomam a cruz. O evangelho tem cruz. Jesus disse: aquele que quer vir dia após dia, tome a sua cruz e me. Ser um vencedor é alguém que todos os dias ele toma a cruz. A mulher não fez a tarefa de casa, ele disse: você é excepcional, você é a mulher mais linda desse universo, você é o meu bem-querer, você é tudo para mim depois de Deus.
e dá um sorriso para ela, falar que ama ela e vai fazer o que ela não fez, sem reclamar. E vice-versa. Ah, mas entrou de novo com esse sapato sujo dentro de casa, vou cortar os seus pés. Não corta o pé. Tranca, muda a chave de casa. Ó, só vai entrar se tirar o sapato. Seja gracioso. Sabe, querido, eu estava falando com Beth. Beth é uma apaixonada pela palavra. Cadê ela? E ela sempre fala, pastor, a gente tem que colocar mais peso. Tem que colocar lei para esse povo. Irmãos, eu concordo com ela. Vai, pastor, mas você não é pastor da graça? Está sendo gravado, sou pastor da graça. Mas vou te falar, querido, para criança tem que ter lei. A lei de não pegar na tesoura. Criança com 1 ano de idade, tem que ter lei para ela. A lei de não mexer com estilete. A lei de não acender o fogo. Tem que ter lei para a criança. E quando a Beth fala que tem que ter lei, ela está falando o seguinte: pastor, tem muita criança no nosso meio, espiritualmente. E eu falo, Beth, é verdade. Aí para uns você tem que colocar lei, porque é criança. Mas para o outro, que já cresceu, já é maduro, você não precisa colocar lei. Você ensina e mostra a graça. Mas até para a criança, você ensina a graça, mas ela tem que ter lei na vida dela. Tem que ter a lei no horário de dormir. Tem que ter a lei, não dorme na cama do pai com a mãe. Irmão, eu fico vendo casamentos desequilibrados. A filha dorme entre o meio do casal. Cadê a intimidade? O leito é santo, o lugar é santo. A sua cama é lugar santo. E eu não estou falando de sexo, de moralidade ainda. Não deve ter. Sexo sim, moralidade não. Liberdade sim. Prazer sim. Mas, querido, é uma completa Babilônia. Um filho dormir com o pai e com a mãe a vida inteira. O menino tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 anos de idade, 10 anos de idade, dormindo com o pai e com a mãe. Ah, irmão, vou te dar uma vassoura. Hã? Cajadada, me ajuda, Nilda, porque eu estou saindo do Espírito, a minha alma está saindo do Espírito, porque, irmão, é uns negócios que a gente tem que falar de púlpito. A minha irmã tem uma criança, a minha irmã tem uma criança, a menina dela, com 6 meses de idade, dorme sozinha na cama dela, ela acorda, ela sai da cama dela e ela vai rastejando porque ela não anda e vai lá na porta do quarto do pai e da mãe e bate. Para você que não sabe, existe agora uns berços que é bem rente ao chão. E aí, É em línguas isso para mim, eu não vou acertar. Cama o quê? Motossoriana Ramachia. Irmãos, é baixinho. Aí ela põe um negócio, a menina faz tudo. Aí uma marmanjo de 5 anos de idade, tirando a privacidade. A vida é tão curta para você perder. Eu não vou nem falar de outras coisas aqui, que se você tem uma testosterona boa, você vai complicar na cama se seu filho estiver lá de manhã. Não vou nem explicar o que é que acontece. Quem está com a testosterona em dias, acontece algo. E aí a sua criança está lá. Bonito, sua criança acordar e ver. Bonito, para você ficar... Ô, irmão, por que eu estou falando sobre isso? A palavra não é nem isso. Misericórdia, Jesus, salva eu. Irmãos, ser um vencedor fala de você tomar a cruz, fala de você se esforçar para descansar, se esforçar para descansar, se esforçar em crer, em descansar. Descansar é crer, descansar é parar e deixar Deus fazer.
Descansar é acalmar, é sentar, esperar o Senhor fazer, dormir, o Senhor fazer enquanto você está dormindo. Ser um vencedor, querido, é um pastor que cuida de pessoas. Todos nós precisamos ser um pastor. Todos nós precisamos ser um. Quem é o pastor? Pastor é aquele que cuida de vidas. Cadê os homens de Deus aqui? Bate a mão no peito como homem, como macho. Fala, sou pastor. Não, se não, fala forte. Fala, sou pastor. Pronto. Você cuida da sua mulher? Você cuida dos seus filhos? Você cuida da sua casa? Então você é pastor lá da sua casa. Bate a mão no peito, sou pastor. Você é pastor. Pastor é quem cuida de almas, quem cuida de vidas. A Bíblia diz que o bom pastor dá vida. Dê a vida pela sua esposa, dê a vida pelos seus filhos. Seja o pastor da sua casa. Para de só ouvir, é a canela de fogo. Eu sou a tocha que põe fogo na canela. Sou labareda, labareda de fogo, labareda, sou fogo, sou tocha. Entende? Esse negócio das irmãs orar mais do que os irmãos está errado. Está errado. Ah, pastor, mas a mulher não tem que... Você pode orar a noite toda, mas o seu esposo deveria orar a noite toda, e a noite que ainda nem veio, ele está orando ainda. Tem que orar mais. É uns valores invertidos. É uns pesos que as irmãs carregam, que é o homem que tem que carregar. Aí o cara está lá, indo para a viagem, aquela mala pesada, está lá a mulher botando no carro. Ô, irmão, vira homem. Vira macho. Pega lá aquele negócio, é sua função. Entendeu? A mulher pode ficar aleijada pegando tanto peso assim. O peso é feito para o homem. Meu Deus, eu já estou falando muito, né? Mas ser um vencedor, querido, é alguém que cuida de pessoas, é um pastor, é aquele que recebe e dá. Pastor é aquele que recebe e dá. Como é que é, querido? Você recebe o salário e você dá para o seu esposo, não é assim? Lá em casa é assim. Como é que é? Na sua casa é diferente? Está errado. Então, o pastor é aquele que recebe de quem? De Deus. E ele dá para quem? Para as pessoas. Então, nesse sentido, as mulheres, os homens, as crianças que são líderes, que estão sendo pastores porque estão cuidando de alguém, você recebe de Deus, você recebe do pastor, você recebe de um líder, você recebe de alguém mais experiente, espiritualmente maior, você recebe dele e você dá. Para quem? Para os menorzinhos. Isso é ser vencedor. Quem é o vencedor? É um aprendiz que deixou o jardim da infância, está no pós-graduado espiritual. Pós-graduação espiritual. Entende? É aquele que tem um coração ensinável, né? Ele se relaciona com o Senhor de maneira mais profunda. Ele depende de Deus. Ele não faz do jeito dele. Sabe, irmão, tem líderes que você fala, irmão, você vai fazer desse jeito. Não, desse jeito eu não faço, só faço se for do meu jeito. Irmão, vou fazer um evento aqui, aí muda o evento. Não, não vou fazer só porque eu falei que era para fazer desse jeito, eu não vou fazer. Ô, carnalzão, açougue de Jeová, matadouro, carnal, natureba, perebento, curubento. O que é? Não, Jezabel não. Entendeu? Vou falar sério, irmãos. São palavrinhas que a gente precisa aprender. O sacerdote. Estou falando da nossa visão. Está botando aqui? Por que não está botando? Deixa ela estampada aí. O sacerdote. O sacerdote é um membro que agora deixou de ser um parasita. É, porque tem gente, irmão, que ele vem para a igreja, ele senta, vai embora, aí na outra semana ele senta, ele vai embora, ele vem na outra semana, ele senta na cela, ele senta no culto, ele senta no... Ele não faz nada, ele é um peixe. Ele é nada. É um peixe, é um crente peixe. Por isso que o Senhor falou, pescador de almas, é um peixe.
Sabe que um dos símbolos do evangelho é o peixe, né? Já viu alguns carros com peixe? É os crentes peixe. Só nada. Discipulado? Nada. Dízimo? Nada. Envolvimento? Nada. Compromisso? Nada. Tudo nada. É igual peixe. Peixe nada. Irmão, você é um crente peixe nada? Misericórdia, Jesus. Tem muito crente que é assim, querido. Nem o dinheiro dele chega aqui. Pelo menos para pagar energia. A botar mais ar-condicionado. O pessoal lá em cima está passando calor. Você está aqui passando frio. Ele está lá passando calor porque o ar-condicionado não presta. E o ar-condicionado daquele que eu quero botar para eles lá é 15 mil reais. É porque tem muito peixe na igreja. Mas os peixes precisam ser transformados em sacerdotes. Quem é o sacerdote? É aquele que é ativado. É aquele que participa. É aquele que é envolvido. É aquele que contribui. É aquele que não fica parado. É como a música do Fernandinho. É proibido ficar parado. É proibido. São participativos. São como terra boa, que dá muito fruto. 30, 60, 100 por um. Sacerdotes são aqueles que morrem para o seu ego. Morrem para a sua vontade. Sacerdotes são aqueles que têm compromisso. 8 horas não é 8 e 1. 8 horas não é 7h59 e 59 segundos. 8 horas é 7h55. 5 minutos de responsabilidade. 5 é o número da responsabilidade. Chega 5 minutos antes. Esse é sacerdote. Esse é vencedor. Meu avô, os compromissos do meu avô, ele chegava era meia hora antes. Você lembra daquela época assim que eu ficava um fio do bigode aqui, ó. Meu avô era desse. Meu avô era rico. Mas eu nunca conheci um homem tão respeitado como meu avô. Nunca. Humanamente, não. Respeitado. Honesto. Vencedor. Né? Mas, vamos lá. O sacerdote, então, ele também tem um coração ensinável. Veja aqui, outra palavrinha. Cada casa é uma extensão da igreja. O que é isso? É através da minha casa. É através da minha casa que eu vou manifestar a glória de Deus. É através da minha casa que vai ter crescimento na sociedade, na minha vida, na minha família, na minha parentela, na minha casa. É onde lá vai ser um trono de oração e adoração. É lá onde a palavra de Deus vai ser valorizada. A minha casa é um lugar das pessoas virem e receber proteção, cuidado, amor, alimento, cura, libertação, transformação. A minha vida é uma casa. Eu sou uma casa. Somos templos do Espírito Santo, casa de Deus. Mas a sua casa é uma extensão da igreja. Na sua casa, alguém chegar na sua casa tem que ter pão, tem que ter alimento. E eu estou falando, não é de pão físico, falando pão da palavra de Deus. Você não pode ser só crente aqui no domingo. Ao passar por aquela porta, você tem que manifestá-lo. Então, querido, cada casa é uma extensão. Aqui é como num jogo de futebol. Aqui é o treinamento. Mas o jogo de verdade é lá fora. A hora de ser crente de verdade é lá na sua casa, quando seu esposo, sua esposa, seu filho errar com você. É o momento quando as coisas não estiverem boas e você dá testemunho de Cristo. É lá fora que você glorifica e exalta o Senhor. É lá fora que você aplica todos os ensinos ministrados aqui. E o último, conquistar a nossa geração. Como que a nossa geração vai ser conquistada, querido? Se você não ganha uma alma por ano, uma por ano. E sabe por que você não ganha? Porque você não foca nisso. Ganhar uma alma é algo espiritual. Por isso você tem tanta dificuldade de colocar 3 pessoas para orar, porque eu acredito que dos 400, deve ter uns 300 e pouco que ainda não colocou. Eu vou colocar o nome de vocês 3, vou orar por vocês 3.
No final você vai me dar o nome de vocês, eu vou orar por vocês. Tem mais visitante aqui? Não, esses 3 aqui vai ser os meus. Porque na realidade eu tenho colocado a igreja, não é nem 3, é a igreja. Aí volto para cá. Conquistar a nossa geração. Como que conquistamos? Através das células que se multiplicam. Mas como minha célula vai multiplicar se eu não convido pessoas? Como que a minha célula vai multiplicar se eu não dou testemunho de Cristo lá no meu trabalho? Se eu não dou testemunho no trânsito? Se eu não dou testemunho no meio da minha parentela? Se eu não dou testemunho aonde eu caminho, aonde eu passo, por onde eu ando? Eu sou grosso, eu trato as pessoas mal, eu não sou cordial. Mas depois que eu tiro aquela farda da empresa, eu sou um cordeiro. Mas quando eu estou com a farda, eu sou um lobo, um monstro. Como que a gente vai ganhar, querido? A nossa geração com crentes bonitos como vocês são. Mas lá fora, a feiura é apresentada. A beleza aqui é exposta. Mas o que eles veem lá fora é outra coisa. O que você é aqui, você é lá e você é eternamente. Como conquistar a nossa geração? Fazendo discípulos. Como conquistar a nossa geração? Transformando ovelhas em discípulos. Como conquistar a nossa geração? Ter intimidade com o Senhor, com a sua missão, com o seu chamado. Eu vou finalizar aqui. Jesus, ele se relacionou com 2 tipos de pessoas dentro da igreja: os discípulos e as ovelhas. Qual foi os 2 tipos de pessoas que Jesus se relacionou? Jesus está vivo ou morto? Então hoje ele se relaciona dentro da igreja com quem? Novamente, com quem? Quem você é? Ovelha ou discípulo? Ovelha precisa de cuidado, de atenção. Ovelha quer fazer a vontade dela. Ovelha vem quando quer. Ovelha não se envolve, ovelha não tem compromisso. Ovelha não dizima. Ovelha não se envolve. Ovelha só faz o que ela quer. Mas o reino de Deus não é para ovelhas, é para discípulos. A salvação é para ovelhas e para discípulos. Mas o reino do céu, a recompensa, o galardão é para os discípulos. O chamado de Jesus, quando ele diz lá em Lucas, se eu não me engano, é Mateus 9, dizendo, é isso mesmo, acho que é isso mesmo. Deixa eu ver aqui se eu tenho o texto. Está difícil de achar aqui o texto. Mas ele diz o seguinte: aquele que me seguir, tome a sua. Aquele que quer me seguir, tome a sua cruz. Ali é um convite que ele faz às ovelhas a se transformarem em. É um chamado, encargo, pela visão de Deus. Deus está chamando hoje todos nós, discípulos e ovelhas, chamando a nossa atenção para a visão dele. Essas palavras que eu falei hoje, querido, talvez tem muitos aqui que já estão profissionais, mas hoje elas precisam ser avivadas, atiçadas, espivitadas, paixão, fogo.
uma santa obsessão, um foco. O Senhor está nos chamando a ter encargo. O Senhor está chamando as ovelhas a serem discípulos. O Senhor está chamando os discípulos para fazer mais discípulos. Ide por todo mundo, pregai o evangelho. Ide fazei, ide fazei, ide fazei, ide fazei, ide fazei discípulos. Como que eu vou fazer discípulos se eu não tenho 3 pessoas no meu coração? Como que eu vou fazer discípulos se eu não evangelizo? Como que eu vou fazer discípulos se eu não dou testemunho? Como que eu vou fazer discípulos se eu não tenho a visão? Como que eu vou fazer discípulos se eu nem entendo a visão da minha igreja? Você vai fazer discípulo para você, porque para fazer para Jesus, você tem que primeiro se permitir Ele fazer na sua vida, porque você não pode dar o que você não recebeu. Então você hoje está aqui para receber, mas vai sair desse culto depois que recebeu para dar. Você está sendo aqui ensinado, treinado, está sendo discipulado, está sendo pastoreado, está recebendo encargo, está recebendo edificação, está recebendo, querido, todas essas palavrinhas chaves que Deus nos deu hoje. Você está aqui para viver cada uma delas: encargo, edificação, sacerdócio, igreja. Fique de pé e vamos encerrar. Conquistar a nossa geração. Isso é uma coisa que me dá mais paixão depois da presença do Senhor, é ganhar almas. Sabe qual é a minha alegria? É ter um movimento de almas, é ganhar almas, é ter, como o Senhor tem para nós, nos dá o maior número de vidas possíveis enquanto estamos aqui nessa terra. Irmãos, eu não sei se você sonha, isso é uma visão, tá? Eu sonho com 30 mil almas, 40 mil almas, 50 mil almas. Eu sonho ganhar. Mas ninguém faz coisas grandes sozinho. Por isso que o Senhor chamou você para andar comigo, chamou você para fazer discípulos, chamou você para ter encargo, chamou você para edificar, chamou você para conquistar a sua geração, chamou você para ser uma extensão da igreja na sua casa, no seu trabalho, aonde você estiver. O Senhor está te chamando, querido. Quantos recebem um chamado de Deus na sua vida? Levanta a sua mão, diga: eu aceito o chamado de Deus para a minha vida. Eu vou viver a visão de Deus para minha vida, minha casa, minha família, meu ministério. Vamos ministrar ao Senhor. Amém? Vamos receber da presença dEle.